Vamos falar agora um pouco de receptores. O receptor ele é representado no circuito elétrico de uma forma muito parecida com o gerador. Na verdade, o gerador ele pode ser um receptor. É, pense, por exemplo, numa bateria que descarrega. Numa bateria. Vamos pensar inicialmente numa bateria. Quando você pega essa bateria e você liga ela a um circuito, a bateria vai estar fornecendo energia para o circuito. Então, a bateria é um gerador de energia elétrica. Contudo, a bateria vai, com o tempo, descarregar. E você leva essa bateria em uma oficina e dá uma recarga nela. No momento da recarga, aquela bateria foi ligada a um outro gerador. Esse outro gerador está fazendo então o papel de gerador do circuito e a sua bateria agora ela não está gerando energia, ela está recebendo energia. Para que isso aconteça, para que um gerador funcione como um receptor, basta que a corrente flua no sentido contrário à fém que ele produz. Ok? Então, no caso dos receptores, essa DDP aqui ela é chamada de força contra-eletromotriz. Imagine que isso aqui fosse então um motorzinho de carro. Os terminais do motorzinho. Esse motorzinho tem uma resistência interna, óbvio, tem uma resistência interna porque ele é feito de materiais condutores. E você então liga os terminais desse motorzinho a uma. Entre esses terminais aqui existe uma determinada DDP. Existe uma DDP-U, vamos colocar aqui, uma DDP-U entre esses dois terminais. Como é que você... essa DDP-U é a DDP que está sendo fornecida para este receptor. Este receptor, no entanto, parte dessa DDP vai ser consumida na própria resistência interna dele. O restante é o que ele vai realizar, o que ele vai utilizar para realizar trabalho. Se você então percorrer do ponto A até o ponto B, para calcular a DDP entre A e B, você tem o seguinte: ao passar por esta resistência, você tem uma subida de potencial. Óbvio que você tem uma subida, você está andando contra a corrente. Ó. Então, quando você vem daqui para cá, você está no sentido contrário da corrente. A corrente sempre desce o potencial. Então, você está subindo mais RI. Ao passar pela força contra a eletromotriz, você de novo tem uma subida de potencial, epsilon'. Então, esta equação aqui é a equação do gerador. Perceba, isso é o que está sendo fornecido para ele. Se você interpretar esse receptor aqui como um motorzinho elétrico, então esse U aqui é o que está sendo entregue ao receptor, ao motor. Isso aqui é o que vai ser desperdiçado dentro dele, a DDP, uma queda de tensão exclusivamente por causa da resistência interna dele. Isso aqui é o que vai sobrar para ele utilizar e realizar o trabalho para o qual ele foi projetado. Ok? Óbvio, novamente, que se você tiver um receptor ideal, a força contra-eletromotriz dele, ou seja, a energia que ele vai estar produzindo, que ele vai estar transformando, é exatamente igual à energia que foi entregue a ele. Porque não tem corrente, então você não teria... desculpa, não tem resistência, no caso ideal, então você não teria esse termo. Beleza? Novamente nos interessa aqui falar sobre potências elétricas no receptor. Potência total. A potência total é a potência que é entregue ao receptor. E a potência que é entregue ao receptor é função da DDP que é entregue para ele. Então, a potência total é U vezes I. Novamente, a potência desperdiçada é a resistência vezes I ao quadrado. A potência útil é a diferença desses dois. Então, potência útil é simplesmente a potência total menos a potência desperdiçada. Ok? Nós não vamos nos ater a muitos detalhes aqui, tá bom? Mas o que está acontecendo aqui é o seguinte, no receptor, ele recebe uma certa quantidade de potência, de novo, ele recebe uma certa quantidade de potência total, ele utiliza uma parte dessa potência para fazer o trabalho dele, e ele então
desperdiça o resto. Essa potência total que está chegando nele aqui, perceba que já é a potência útil de algum gerador que produziu energia para ele, certo? Esse gráfico aqui, ele pode muito bem ser conectado com um gráfico que eu desenhei há pouco tempo atrás, tá certo?